1 Coríntios capítulo 8, quantos acharam, diga amém. Verso 1 ao verso 13, vamos lá, irmãos. Diz assim: com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria. Mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Verso 4. Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Pois mesmo que haja aos chamados deuses, quer nos céus, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Verso 7. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns ainda habituados com ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. Como a consciência deles é fraca, fica contaminados. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comemos, nem melhores se comemos. Verso 9. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Pois se alguém que tem a consciência fraca vir você que tem esse conhecimento comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Verso 12. Quando você peca contra seus irmãos, dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer o meu irmão tropeçar. Pai, abra nossa mente, abra o nosso coração, Senhor. Faça-nos entender a sua palavra por meio do seu Santo Espírito, Pai. É o que nós oramos e te pedimos essa noite, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, o que nós estamos aqui? Diante de quê? A gente vai entrar no contexto aqui para que a gente possa assim entrar no texto e fazer algumas aplicações. Mas o que nós estamos presenciando? Sabemos que os irmãos lá em Corinto era uma cidade cheia de gregos e cheia de ídolos. Onde há gregos, há ídolos. Então nós pegamos aqui um contexto de irmãos que eram totalmente idólatras, totalmente pagãos. Eram irmãos que se dobravam a ídolos e mais ídolos. E consequentemente, essa prática da idolatria, e cada Deus tem as suas exigências, tem a sua forma de se cultuar. A gente sabe disso, a gente tem visto isso, né? Em todo o mundo, na Índia, o budismo, o espiritismo. A gente sabe que cada um desses deuses exige uma forma de cultuar, uma forma que eles estabelecem para ser aceitos por ele. Então, os coríntios aqui, esses irmãos, vinham de uma cultura idólatra, uma cultura ao qual era exigido atos de adoração. Só que agora, irmãos, o que tinha acontecido aqui? Eles tinham se convertido ao Evangelho. Esse grupo ao qual Paulo direciona a sua carta, era um grupo já de irmãos que deixaram a vida pagã, a vida de outros deuses, e agora servem somente um Deus, o verdadeiro Deus, o único Deus. E somente um Senhor. Quem é o Senhor que Paulo diz? Jesus Cristo. Então agora esses irmãos aqui, que foram alcançados pela pregação de Paulo, lá em Atos 18, você vai ver que Paulo visita Corinto, e ali ele prega o Evangelho, e ali muitas pessoas se rendem ao Evangelho. E aí nasce a igreja em Corinto. Aí nasce um grupo de irmãos agora que começa a viver uma vida de comunidade.
E essa comunidade agora repleta de irmãos em Cristo, adora um único Deus, somente um Deus, ao qual também exige regras, ao qual também exige princípios, ao qual também, irmãos, tem exigências. O nosso Deus é um Deus de princípios, meus irmãos. É um Deus que exige que o busque como um único Deus. É um Deus que exige que a gente adore somente a Ele. Então o nosso Deus também é um Deus de exigências e princípios e valores. Só que o nosso Deus é o único e verdadeiro Deus, irmão. Não existe outro Deus. O homem pode ter criado, mas o único Deus que era antes de todas as coisas e já existe antes de tudo, é o único Deus chamado o nosso Deus. Amém? Amém, irmão? Não existe. Tudo que vem depois dele foi criado por alguém, por um pensamento, por uma ideologia. E o que nós estamos presenciando aqui? Uma igreja que vinha de uma cultura pagã, que adorava vários deuses, agora só adora um único Deus, ao qual agora só tem um único Senhor. E tinha problema. E eles estavam vivendo aqui, devido às suas diferenças, situações, irmãos, que Paulo tinha que combater e tentar ensinar aqueles irmãos. Eles tinham problema, eles estavam divididos, e essa divisão, irmãos, não estava apenas prejudicando a igreja. Se você ler o livro de 1 Coríntios, você vai ver que o testemunho da igreja estava em jogo. Por quê? O que estava acontecendo? Quando algum irmão tinha algo contra outro, ao invés de o irmão, Kleber tem problema comigo, então o que ele deveria fazer? Congregando na mesma igreja. Olha, estamos tendo alguma divergência, nós temos aqui algum problema, sei lá, de sociedade, e você não está cumprindo as suas exigências de sócio. O que eu vou fazer? Eu vou levar para a igreja. Ou se a gente tem algum problema de ideia, de pensamento, de não concordar, o que a gente tem que fazer? Leva para os juízes da igreja, para a liderança da igreja. Mas o que estava acontecendo? Os irmãos tinham problema entre eles, e eles levavam para os juízes ímpios julgar a causa deles. Fazia com que outros que estavam fora da comunidade, da vida, do corpo de Cristo, julgassem a causa dos irmãos. É a mesma coisa, irmão. Você tem um problema com alguém aqui, e ao invés de você falar com o seu pastor, vamos aqui colocar um exemplo, ok? Você não, isso eu vou levar para, sei lá, um juiz julgar essa causa. Aí o juiz vai sentar com você e falar assim: peraí, vocês congregam no mesmo lugar, vocês são da mesma família, vocês adoram o mesmo Deus, e vocês estão querendo que eu julgue a causa de vocês? Então é isso que Paulo está preocupado, com o testemunho da igreja também. Porque as queixas que estavam se levantando contra os irmãos estavam sendo julgados fora, e o testemunho da igreja estava comprometido. Então, irmãos, Paulo exorta e ele ensina sobre alguns assuntos aqui. E quais são os assuntos que Paulo aborda na sua carta? Ele fala primeiro de como lidar com a imoralidade na igreja. Como vai lidar com a imoralidade? Paulo ensina. Não sente com essas pessoas, não se reúne com essas pessoas, não faça com que elas passem, não permita que elas façam parte da mesa de vocês, não permite que ela frequente a casa de vocês, não se sente com essas pessoas, está resolvido o problema. Paulo também, ele ensina aos casados a como se deve viver dentro da igreja. O papel da mulher, o papel do homem, a responsabilidade do homem, a responsabilidade da mulher, e Paulo ali vai dando algumas direções. Aí, irmãos, Paulo vai entrar em um assunto que na época que ele estava era comum. E o capítulo 8, o que ele vai tratar no capítulo 8? Sobre comidas consagradas a ídolos. Esse é o assunto que Paulo entra. E a pergunta que chega a Paulo é: Paulo, nós podemos ou não comer comida consagrada a ídolos? Vocês vão entender até o final da palavra por que eu estou falando sobre isso. E eu não quero aqui, irmãos, tratar sobre um único assunto, ok? Eu quero aqui abranger o que Paulo traz como entendimento para aqueles irmãos, porque o assunto aqui não é a mesma realidade. Talvez que Paulo estava vivendo aqueles irmãos é a nossa realidade, até porque existe ainda, né? Mas naquela época, e o que nós devemos tratar aqui serão coisas bem diferentes, mas
o ensino de Paulo, a profundidade do ensino de Paulo é o mesmo. Por quê? Porque, irmãos, eu acredito que a forma que Paulo ensina os irmãos a viverem acerca dos assuntos que foi perguntado, é o que nós precisamos aprender essa noite. Porque assim como Paulo, irmão, estava tendo problema da convivência entre irmãos, e como a igreja de Cristo, nós também temos situações que nos impedem de viver uma vida de igreja, impedem de viver uma vida de irmãos, que nos impede de viver uma vida de comunidade, de igreja de Cristo. A gente sabe, olha o que tem acontecido durante tantos anos de igreja, da história da igreja, problemas de pensamentos, de opiniões, de doutrinas, de costumes, o que se fazer, o que não se fazer. Até hoje a gente vê isso, irmão. Talvez você seja alguém que está sentado há anos na igreja e ainda você tem dúvidas do que você tem que fazer, ou o que não tem que fazer, ou o que não pode, ou o que pode, e a gente fica perguntando isso diariamente para nós mesmos. E aí eu quero lembrar os irmãos do início da série. O que a gente falou? Falamos de Jesus, ao qual está edificando a sua igreja, e Ele vai edificar essa igreja até vir buscá-la, meus irmãos. E nós, como filhos de Deus e filhas de Deus, irmãos em Cristo Jesus, não podemos nos esquecer dos ensinamentos de Jesus, dos ensinamentos dos seus apóstolos que foi deixado à igreja. Esses ensinamentos que vai nos aperfeiçoar, que vai nos conduzir a viver uma vida em comunhão, em unidade, em plena unidade. Nossos fundamentos, o que nós precisamos de base para viver essa vida de irmãos, de igreja, está nas Escrituras, amém, irmãos? Não está numa ideologia, num pensamento próprio, não, está na palavra de Deus. E aqui Paulo, irmão, está dando um fundamento importantíssimo aos irmãos. E antes da gente entrar nesse fundamento que é essencial para se viver como irmãos em Cristo Jesus, irmão, eu quero falar o porquê essa pergunta chegou a Paulo. Porque às vezes você vai ler o texto, peraí, por que essa pergunta chegou a Paulo? Como essa pergunta chegou a Paulo? E aí você estudando um pouco da história e um pouco do contexto do que eles viviam na época, o contexto, existe duas interpretações. A primeira interpretação aqui, que eu acredito que seja no capítulo 8, ok? A gente vai entrar mais em um texto, em Romanos capítulo 14, mas o capítulo 8 de 1 Coríntios, nós vamos ver uma cultura ao qual é grega, e essa cultura ao qual Paulo, ali aqueles irmãos estavam vivendo, tinha duas formas de comprar carne. Primeiro, no mercado, aonde a carne era muito mais cara. E a outra forma de comprar carne naquela época era através dos templos da cidade. Então, alguns templos pagãos, que sacrificavam carnes, vendiam carne mais barata. Então, a gente entra com esse entendimento, porque se alguns templos daquela cidade, que eram pagãos, né? Sacrificavam carnes aos seus deuses, então aquela carne comprada naquele templo, vocês estão entendendo? Era carne dedicada a quem? A ídolos. Aí nós entramos debaixo desse entendimento. Alguns membros mais fortes da igreja de Corinto, irmão, já haviam entendido que pela pregação do evangelho, que os ídolos pagãos não existiam. Paulo está dizendo isso aqui. Paulo diz aqui no verso 4, portanto, em relação aos alimentos sacrificados a ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo em que só existe um Deus. Ou seja, Paulo está falando para os irmãos, não existe outros deuses. Existe apenas um único Deus. É isso que Paulo está construindo no entendimento dos irmãos. E alguns irmãos entenderam o recado. Alguns irmãos entenderam a mensagem. Alguns irmãos compreenderam o evangelho, que não existia outros ídolos. E se não existia outros ídolos, o alimento não poderia ser contaminado. Quem está entendendo, irmão? É isso que Paulo está falando. Irmão, se não tem outros ídolos, se não tem outros deuses, apenas um único Deus, então fica tranquilo quanto a isso. O alimento não pode ser contaminado. E consequentemente, irmão, esses irmãos mais maduros na fé, que entenderam o evangelho, que entenderam a pregação do apóstolo Paulo, iam lá no templo pagão, compravam as carnes mais baratas e consumia. Só que isso começou a trazer o que para a igreja? Problema.
Ou seja, se alguns irmãos ou alguns amigos daquele irmão agora que se converteu através do evangelho, o convidasse para sua casa, para se sentar à mesa, sabendo que ele é um idólatra, adorava outros deuses, sacrificava coisas aos seus ídolos, e principalmente o alimento. Se aquele irmão fosse convidado, para ele tudo bem, não, eu vou lá. Mas irmão, na casa do irmão tem comida consagrada, do diabo, é do demônio. Não, você não pode frequentar essa casa. Quem está entendendo? Quem já foi assim, ou só fui eu? Que não comia coisa porque tinha medo de ser consagrado e o demônio tomar a sua vida. Nós estamos guardados em Cristo Jesus, meu irmão. Nada pode contaminar, nada pode tocar naquele que Deus escolheu, daquele que Deus separou. Mas nós vamos aprender aqui o que Paulo quer construir, mas irmãos, é isso que estava acontecendo. Esses irmãos, para eles, maduro na fé, entendiam que aquilo não poderia fazer mal algum a ele. Mas, irmãos, isso estava ofendendo outros cristãos mais fracos da fé. Ou seja, aqueles que ainda não tinham chegado à maturidade do evangelho. Porque talvez você seja alguém maduro na fé hoje. Não pelo tempo que você tem de igreja, porque talvez você tem muitos anos de igreja e não amadureceu ainda. E Paulo vai falar isso aos hebreus, dizendo, olha, eu queria falar com você coisas mais profundas. Era tempo de vocês tempo de vocês começar a ensinar, mas vocês ainda são meninos, estão ainda nos fundamentos básicos da fé. E talvez você seja alguém que ainda está nesse fundamento básico da fé. E tudo bem, porque nós vamos chegar a plena... Vamos chegar à plenitude do conhecimento da pessoa de Cristo. Nós vamos entender o evangelho na sua plenitude. Mas isso cabe a nós buscarmos, se interessarmos, estar disposto a ouvir um ao outro. Não a gente se apegar à nossa religiosidade. Quem está entendendo isso? Não a gente se apegar à nossa imaturidade e falar, não, é isso que eu vivo há 20 anos, porque tem gente que é assim. Não, eu me converti assim, eu sou assim. Não, você vai crescendo à estatura de Cristo Jesus. Você começa como criança, a gente quando nasce é como criança recém-nascido, e vai para uma criança adolescente, pré-adolescente, adulto, velho, e depois morre. A nossa vida é assim, a jornada cristã é da mesma forma. Você não pode viver a sua vida dentro do evangelho, menino e menina na fé. Nós somos chamados a crescer à estatura de Cristo, irmão, e em tudo, em semelhança, em maturidade do evangelho. Você aprendeu assim, mas você não vai ser assim a vida inteira. Você vai crescer, Cristo vai ser gerado em você, você vai entender o evangelho na sua essência. E esses irmãos que eram crianças na fé, olhavam para aqueles irmãos que frequentavam a casa de irmãos idólatras e falavam assim, não, está tudo errado. Não, isso aí, ó, está tudo bagunçado, não foi assim que a gente aprendeu. Irmãos, sinceramente, fica difícil também compreender como que você agora se converte ao evangelho, você deixa os falsos deuses, você deixa a cultura desses falsos deuses, e agora você adora um único Deus. E agora você adorando esse único Deus, você não mais se envolve com os outros deuses, você não mais faz parte. Então eu entendo, os irmãos, eu compreendo. Então para eles era difícil de compreender. E nós, irmãos, vamos encontrar esse mesmo problema na carta de Romanos. Abre lá comigo, capítulo 14, vai lá. Um pouquinho para trás, irmão, Romanos capítulo 14. Tem o 14 e 15, mas eu vou só construir com vocês o capítulo 14. Diz assim, Paulo falando à igreja de Roma: aceitem os que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos, ou seja, controversos, problemáticos. E ele continua o texto, verso 2: um crê que pode comer de tudo, já outro, cuja a fé é fraca, come apenas alimentos vegetais.
Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. Aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Verso 4. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está de pé ou cai. Ele ficará em pé, pois o Senhor é capaz de sustentar. Verso 5. A quem considere um dia mais sagrado que o outro, a quem considere iguais todos os dias, cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Verso 6. Aquele que considera um dia especial para o Senhor, assim o faz. Aquele que come carne para o Senhor, come para dar graças a Deus. E aquele que se abstém, ou seja, deixa de fazer, para o Senhor se abstém e dá graças a Deus. Verso 7. Pois nenhum de nós vive apenas para si, nenhum de nós morre para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Verso 9. Por esta razão, Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor dos vivos e dos mortos. Portanto, porque julga o seu irmão, porque despreza o seu irmão, pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que eu sou Deus. Assim, cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Verso 13. Portanto, deixamos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não pôr pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Como alguém que está no Senhor Jesus, tenha plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim considere. Para ele é impuro. Verso 15. Se o seu irmão se entristecer devido ao que você come, você não está agindo com amor, por amor. Por causa da sua comida, não destrua seu irmão, porque em Cristo morreu. Aquilo que é bom para você não se torne objeto de maledicência, pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Verso 18. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer coisa que leve seu irmão a cair. Assim, seja qual for o modo de crer a respeito destas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. O que nós estamos presenciando aqui, irmão? Paulo, ele está lidando agora com judeus e gentios. Por exemplo, quando ele começa a falar de comida, aqueles que comem carne, aqueles que comem vegetal, porque o judeu, na lei de Moisés, era proibido de comer carne de porco, carne de coelho. O judeu é proibido de comer carne com sangue. Tinha que tirar o sangue da carne para que assim pudesse comer. Alguns tipos de coisas não podiam comer. Então nós estamos aqui presenciando Paulo enviando uma carta a um grupo de judeu que congregava no lugar juntamente com gentios. Então esse grupo de judeus se limitava a uma alimentação. Mas agora esse grupo de gentios também se limitava às suas alimentações. Então nós temos Paulo aqui trabalhando o entendimento na mente dos irmãos. Uns comiam de tudo, outros se limitavam a algumas coisas. Quem está entendendo? Então, irmão, Paulo se dirige ali no verso 1, no capítulo 14. Ele diz: aos fortes, Paulo está dizendo: você que entendeu o Evangelho, você que compreende o Evangelho, você que é forte, você que é maduro, você que sabe lidar com as coisas, você que sabe o seu limite, você que aprendeu a andar em Cristo Jesus, você que sabe aonde pisa, você que é forte, que tem um entendimento maduro, que tem uma fé madura. Paulo escreve a eles: aceitem os que são fracos na fé, e sem discutir assuntos que eles não têm a capacidade de discernir ainda.
que a gente vê hoje, irmãos? É isso que a gente vê dentro do corpo de Cristo? É isso que a gente está presenciando dentro da igreja de Cristo, irmão? Fala a verdade. Talvez você seja alguém assim, hoje, dentro aí, sentado no seu banco. Alguém que já discutiu por alguma coisa que não há necessidade de discutir com o irmão, às vezes que é fraco na fé. Eu posso fazer isso, eu não posso fazer isso, eu posso beber isso, eu não posso beber isso. Sabe, a gente fica discutindo. Paulo está falando, não, irmão, não discute. Você que entendeu o evangelho, fecha a tua boca. Para de ficar discutindo, para de ficar pondo na rede social, para de ficar postando foto dizendo que você é alguém maduro na fé. Ei, para de fazer essas coisas. Aceite os seus irmãos que ainda não chegaram a discernir a maturidade ao qual você tem. Se guarde, se isole no sentido de que ali, sabe, não precisa você, não, mas, sabe, irmão, parece que a gente quer ficar arrumando coisas para dividir a igreja, para trazer problema dentro do corpo de Cristo. E Paulo está falando, não, vocês que é forte na fé, aceite os que são fracos, e sem discutir assuntos, sabe, ficar debatendo, discutindo, arrumando briga, arrumando problema dentro do corpo, dentro da igreja. Não pode ser, não, para de discutir agora. Para de falar se pode tatuar, se não pode, se pode beber vinho, se não pode. Não, você quer beber seu vinho? Por que Paulo diz lá em Coríntios? Que fique entre você e Deus. Vocês estão entendendo, irmão? Tem coisas que dá pra gente fazer, que a gente é maduro, que a gente entende, que a gente compreende, a gente sabe o nosso limite, que fica entre nós e o nosso Deus e acabou. Agora não, a gente vai lá para a rede social, a gente fala, a gente abre a boca, a gente enche a boca para falar assim, não, eu tomo vinho, não tem problema, aí o irmão converteu agora, saiu da bebida, saiu do alcoolismo. Como assim, pode beber? Não, eu acabei de sair de uma vida desgraçada, desculpe o perdão da palavra, uma vida miserável, de bebida, de destruir minha família na cachaça, e agora chego na igreja, e você está falando que na igreja é liberado beber? Você matou, irmão. Quem está entendendo, diga amém. Não fica discutindo, irmão. Se você é maduro, se você entende isso, é entre você e Deus. Verso 2 ele diz, vai para o verso 2 comigo. Um crê que pode comer de tudo, já o outro, cuja fé é fraca, come apenas o alimento vegetais. E ele continua, aquele que come de tudo não deve desprezar, verso 3, o que não come. Aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Irmão, olha que coisa maravilhosa. Você come de tudo. Para você carne de porco não tem problema. Então você não vai sair daí e falar para um judeu assim, não, eu como carne de porco, está tudo certo, tudo bem, Deus... Irmão, precisamos respeitar uns aos outros. Quem está entendendo? Respeitar uns aos outros, entender a maturidade do outro. Se você come de tudo, está tudo certo. Se você é alguém que se alimenta de tudo, está tudo certo. Só não precisa ficar criticando o seu irmão que é fraco na fé. Não, você não faz isso, você não come. Por que você não come? Aí você ainda é. Não, irmão. Se você come de tudo, respeite o seu irmão. E o irmão também que não tem um entendimento, que sabe que o irmão pode comer de tudo, que não critique ele. Quem está entendendo? Quem já criticou alguém por fazer alguma coisa, fala, ih, irmão, olha o que o irmão está fazendo. Olha o que o irmão está bebendo, olha o que o irmão está pensando, olha o que o irmão está falando. Isso é maturidade, irmão. E nós precisamos respeitar uns aos outros. Quem está entendendo? Isso é vida de igreja. Verso 7. Pois nenhum de nós vive apenas para si mesmo, e nenhum de nós morre apenas, nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Assim que quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Sabe o que Paulo está falando aqui, irmão? Irmãos, vocês se esqueceram que vocês pertencem somente a Cristo? Será que vocês se esqueceram que vocês vivem para a glória de Cristo?
Vocês não vivem mais para vocês, irmão. Nós não vivemos mais para nós mesmos. Vivemos para Ele, para a glória dEle. E tudo que nós devemos fazer é para Ele, é para a glória dEle. Amém, irmãos? Não é para nossa. Não é para sermos reconhecidos. Não é para gerar problema no meio do corpo de Cristo. Não é para gerar discussão, debate. Não. Vivemos para Ele. Para a glória dEle. E tudo que devemos fazer deve ter glória a Ele. Parece que não. Hoje, os crentes de hoje querem viver para se aparecer. Que eu cresça e Ele diminua. Não. Que Ele cresça e a gente diminua. O que nós devemos fazer é para Ele, irmão. Por isso que Paulo diz: você não vive mais para si mesmo. Vivemos para Ele, irmão. Para a glória deles. Somos igreja para a glória dEle. Vivemos como igreja para a glória dEle. E verso 13, vai lá comigo. Ele diz: portanto, deixamos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não pôr pedra de tropeço ao obstáculo ou obstáculo no caminho do irmão. Olha que coisa, irmão. Sabe o que Paulo está falando? Paulo está falando para a igreja o seguinte: irmãos, parem de ficar julgando uns aos outros. Parem de ficar aí julgando o que um faz e o que o outro deixa de fazer. O que um come e o outro não come. Vocês que são maduros na fé, vocês precisam entender que vocês não podem ser pedra de tropeço para os seus irmãos que são fracos na fé. Irmão, isso é muito sério. Quando a gente fala de vida de igreja, eu estava falando com o Kleber, isso é muito sério, irmão. Porque isso vai fazer a gente pensar duas vezes antes de tomar alguma atitude, antes de falar alguma coisa, antes de postar alguma coisa na rede social. E isso vai mudar a nossa maneira de viver como igreja, como irmãos em Cristo. Porque tem aquele irmão que fala assim: não interessa o que fala. Interessa. Não, interessa sim. Cristo também morreu por esse irmão que é fraco na fé. E se você peca contra ele, você peca contra Cristo. Aí a pergunta que nós entramos aqui é: então, pastor, o que eu faço? Vai para o verso 19, vai lá. Verso 19, Romanos 14, 19. Ele diz: por isso, esforcemos-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Desculpa, verso 19. Vai para 1 Coríntios 8, volta para lá. É verso 19 mesmo. 14. Volta lá, Romanos 14, desculpa. A gente estava no verso 15. Vamos lá, 15. Verso 19, isso. Por isso esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Aí, vai para o verso agora 21. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o seu irmão a cair. O que eu tenho que fazer então, pastor? Não coma, não beba, não faça o que você tem que fazer. Se for levar seu irmão a cair, o que o texto diz? Não faça. É melhor não comer, não beber, não fazer qualquer coisa que leve o seu irmão a cair. Não, mas eu entendo que isso não é problema, mas se o seu irmão que está te vendo acha que é problema, não faz. Mas é problema dele, não, o problema dele é o seu problema, porque ele é teu irmão. Não é sobre nós, igreja. Ah, mas eu aprendi agora, depois de tantos anos, que eu posso fazer, mas por causa do outro você não pode. Então não faça. Isso é vida de igreja. Isso é ser igreja de Cristo, irmão. Não é eu não concordo, eu não estou nem aí. Não, irmão, sim, nós devemos se preocupar uns com os outros. Se você é maduro na fé, você vai ter que deixar de fazer algumas coisas por causa do seu irmão. Quem está entendendo isso? E eu acho fantástico como Paulo começa o capítulo 5 do verso 1. Vai lá, ele diz assim: nós, irmãos, que somos fortes. E ele inclui nisso, ele está falando dele também. Ele continua, capítulo 15, verso 1.
Nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar. Romanos 15, estou vendo os irmãos folhando. Romanos 15, verso 1. Nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. E ele continua: cada um de nós deve agradar o seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Olha que coisa, irmão. Olha o que Paulo está falando. E como isso é possível, irmão? Como que agora nós que somos fortes na fé devemos suportar a fraqueza dos irmãos? Como que eu agora devo viver a minha vida para agradar o meu próximo e não a mim mesmo? Como eu posso contribuir para edificar o meu irmão e não somente a mim mesmo? Paulo, ele vai dar a resposta. Eu gostaria que você voltasse comigo em 1 Coríntios capítulo 8. Volta lá. Ele vai dar a chave disso. E é onde eu quero entrar com vocês. Como, pastor? Como isso é possível? Como que é possível eu viver dessa forma, suportar o meu irmão, a fraqueza do meu irmão? Como eu posso agradar a ele, viver em prol, para edificá-lo? Paulo fala, lá no capítulo 8, verso 1, ele diz, vai na parte B, o conhecimento traz orgulho. Verso 1, vamos ler o verso todo. Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos o conhecimento, ponto. E ele continua, parte B, o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Irmãos, nós sabemos que os coríntios foram enriquecidos por quê? Por dons. Foram ou não foram? Por conhecimento. Eles foram enriquecidos por Deus. Dons e conhecimento, palavra. Ou seja, eram irmãos que tinham conhecimento, só que esse conhecimento estava gerando problema dentro da igreja. Irmão, sinceramente, o que adianta ter conhecimento de todas as coisas, mas ao invés de você ser alguém que edifica, você está trazendo problema? Você já parou para pensar nisso? Que às vezes o seu conhecimento, o que você conhece de Cristo, da teologia, ao invés de você estar usando isso em prol da igreja, em favor do seu irmão, você está trazendo isso para trazer problema para a igreja. Olha que coisa. É o que estava acontecendo aqui. Os irmãos tinham conhecimento, os irmãos tinham dom, mas tinha problema. Os irmãos estavam trazendo problema por causa desse conhecimento. Esse conhecimento que eles tinham estava causando orgulho, soberba. Sabe aquela pessoa que bate no peito e diz que conhece a Bíblia, que conhece teologia, que faz questão de entrar em debate, aquela pessoa que, sabe, a vida dela é estudar a palavra de Deus, mas o propósito dela não é para edificar o irmão, é para discutir. O ateu estuda a Bíblia para quê? Para discutir. É um conhecimento que gera soberba, é um conhecimento que gera orgulho, é um conhecimento que não gera vida, e é isso que estava acontecendo aqui. Os irmãos foram enriquecidos por conhecimento, mas não estavam usando o conhecimento para edificar a igreja, para edificar o irmão. Estavam usando para quê? Para debater o que pode, o que não pode, o que é proibido, o que o irmão pode fazer, o que o outro não pode fazer. É um conhecimento que traz orgulho, que não traz vida. É um conhecimento que piora ao invés de melhorar. É um conhecimento que gera divisão, individualidade. E digo aos irmãos, por mais que eles soubessem que os ídolos não eram nada, irmão, por mais que eles soubessem que existia somente um único Deus, e que os alimentos consagrados não podiam contaminá-los, por mais com todo esse conhecimento, existiam os irmãos que não tinham esse mesmo conhecimento, e para eles era errado. Para eles tinha problema sim comer alimentos consagrados. Para eles tinha problema comer coisas que na sua consciência não podia. E o que a gente faz? Quantas pessoas você conhece que dizem assim: ah, não estou nem aí, não estou nem aí que vão pensar de mim. A família diz assim: olha, não concorda com a tatuagem. A família, né, diz: eu não concordo. Parente, às vezes os irmãos. Aí vai lá o crente e tatua. Aí chega na igreja todo tatuado.
Eu não quero falar de doutrina nem de uso e costume, mas eu estou dando um exemplo aqui, amém, irmãos? Do nosso dia a dia. Aí chega todo tatuado, é aquele irmão fraco na fé, e vai olhar e diz assim, meu... Aí aquele cara que chegou todo tatuado, ou aquela mulher que chegou todo tatuado, fala assim, não, mas eu entendi que está tudo bem, está tudo certo. Tudo bem, está tudo certo. A Bíblia não vai entrar profundo sobre isso. Mas se o que eu estou fazendo vai afetar o meu irmão, a fé do meu irmão, as suas convicções por causa da sua consciência fraca, eu não vou fazer. Quem está entendendo? Não estou nem aí, não estou no que pensam. Não, o problema é nosso. Os irmãos estão entendendo? Ninguém aprova, a família não aprova, mas vai fazer. Ainda quer convencer os familiares, quer convencer os amigos cristãos, quer dizendo assim, não, mas a Bíblia não condena. Não, mas o problema não é esse. É o que o irmão, é o impacto que vai causar na família. É o impacto que vai causar no irmão que está andando com você. Esse é o problema. E é isso que tem dividido as igrejas, irmãos. Então essa ideia, às vezes uma ideia nossa de que eu não estou nem aí, sim, irmão. Isso pode afetar alguém, isso pode afetar a vida de alguém. Porque, irmãos, irmãs, não é sobre você o evangelho, é sobre o outro também. Se você tem o conhecimento que aquilo que você está fazendo não é errado, beleza. Mas se você faz e não respeita a maturidade do seu irmão que anda com você na fé, tu está pecando. Você está pecando. Olha lá comigo o verso 10, vai lá. Verso 10, 1 Coríntios, olha o que Paulo vai falar. E aqui eu finalizo. Ele diz, pois se alguém que tem a consciência fraca, vir você que tem esse conhecimento, comer num templo de ídolos, não será induzido a comer o que foi sacrificado a ídolos, por causa da consciência. Verso 11, assim esse irmão fraco, a quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. E ele continua, quando você peca contra os seus irmãos, dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Não estou nem aí. Aí você faz o que não tem que fazer, o seu irmão fraco na fé olha, se escandaliza, o seu irmão, ele fica incomodado com aquilo, e sabe, aquilo mexe com as suas convicções. Mas peraí, como assim? Posso beber? Como assim eu posso me embriagar? Não. Isso afeta a consciência do seu irmão. E quando você peca contra o seu irmão, você peca contra Cristo. Por quê? Porque Cristo é o cabeça da igreja, seu irmão é o corpo. Quando você peca contra o corpo, você está afetando Cristo, que é a cabeça. Você peca contra Ele também. Quem está entendendo? Então, irmãos, o que a gente precisa tirar hoje para a nossa vida, nessa palavra tão simples? Como que nós vamos resolver o nosso problema? E agora, pastor? Agora, fiz já tanta besteira já por causa do meu conhecimento. Para. Pensa no outro, pensa no que você vai fazer pensando no outro. E o que Paulo vai falar? Como que eu resolvo esse problema? Paulo diz, o amor edifica. Lá no verso 1. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Nós precisamos andar em conhecimento, sim, mas o conhecimento e o amor tem que andar junto, irmãos. Tem gente que só conhece e quer descer goela abaixo o seu conhecimento no irmão. É assim, quem conhece gente assim? Quer descer goela abaixo. Não, acredito nisso, e você tem que acreditar, porque o que você acredita não é evangelho, e começa. Calma, irmão. Da mesma forma que esse seu irmão que é fraco na fé você foi um dia. O que você tem que ter? Paciência e amor. Porque o amor edifica. O conhecimento e o amor tem que andar junto. Não adianta você bater no peito e dizer que sabe para todo mundo. Você precisa respeitar o seu irmão. Você precisa compreender a maturidade do seu irmão. Deus te deu conhecimento, irmão, irmã, para edificar o seu irmão e não se tornar uma pedra de tropeço. É o que o Paulo está falando aqui. Você tem o conhecimento, você tem a plenitude do conhecimento de todas as coisas, mas não faça desse conhecimento uma pedra de tropeço para o teu irmão. Não permita
aquela taça de vinho que você toma na tua casa, uma aqui. O irmão que é fraco na fé, veja, e se escandaliza, e seja afetado. Não permita você receber visita que talvez ainda é fraca na fé, que não vai ter maturidade de lidar com a sua estante de vinhos antigos. Quem está entendendo? Por quê? Porque não é sobre nós, é sobre o outro também. Não é o nosso conhecimento que vai transformar, que vai edificar, é o nosso amor pelo nosso irmão. Irmão, você não pode concordar com certas doutrinas, como a gente não concorda às vezes. Mas quando eu falo em não concordar com certas doutrinas, o que eu tenho que fazer com o meu conhecimento? Não é chegar no púlpito aqui e bater. Ah, fulano, ensina isso e aquilo. Né? Como já falei aqui do David, né? Como já falei aqui de alguns irmãos. Não é só isso. Sabe, não é só chegar e julgar nesse sentido. É usar o conhecimento que a gente tem e ensinar o irmão. Diz aqui, irmão, ó, vem cá. Por que você está escutando David Leonardo? Não, pastor, porque eu gosto, porque ele fala tão manso. Quando ele fala, ele chora, eu me sinto, né? Quando eu vejo ele naqueles vídeos, né? Eu fico tão arrepiado com o que ele fala. Mas não é evangelho. Então vem cá, deixa eu te ensinar o que é evangelho. Ó, o que ele fala não tem base, não tem fundamento com o evangelho. É uma mensagem antropocêntrica, ou seja, o homem é o centro. Então a gente vai ensinando em amor, amém, irmãos? Amém, irmãos? Então a gente vai ensinando. Você não concorda com doutrinas de certas denominações? Não rasga o verbo na rede social. Não rasga o verbo para o seu irmão. Às vezes você conhece alguém. Quem aqui já ouviu alguém perguntou para você assim: irmão, que igreja você é? Aí você fala assim: sou da eclesia. Mas que doutrina é a sua igreja? É assim ou não é, irmão? Tipo assim, a pergunta do irmão é: qual é a doutrina da tua igreja? Não é onde você congrega, mas é se é assembleia, se é a congregação, se é a Deus amor, para saber se seu estilo de vida está baseado na doutrina da igreja. Então, às vezes, essas perguntas têm o objetivo de saber a doutrina da igreja, de saber se você está andando de acordo com a doutrina da igreja. Porque se você não tiver, o que a pessoa vai falar? Mas peraí, você não é assembleano? Você não é da Deus e Amor? Tem uma televisão na sua casa, Deus e Amor proíbe. A Deus e Amor agora proibiu de novo as irmãs cortar o cabelo. Só se tiver o cabelo aqui arrastando no chão. Está proibido. E ok, irmão, tudo bem. Quem quiser seguir, segue. Mas nós precisamos ter maturidade. Nós precisamos usar o nosso conhecimento em amor para ensinar os irmãos. Quem está entendendo? Porque quando a gente pega o nosso conhecimento, e o conhecimento, diz o apóstolo Paulo, traz orgulho. Sabe aquela pessoa que diz assim: não, eu conheço, sei de tudo. Orgulhosa, soberba, não quer ouvir ninguém, é a opinião dele, a opinião dela e acabou. Não, nós não fomos chamados para viver assim. O conhecimento tem que andar em amor. Não adianta você só usar sua sabedoria para criticar, irmão. Nós precisamos usar o nosso conhecimento para ensinar as pessoas. Você tem alguém lá no teu trabalho que está seguindo uma doutrina ou às vezes um estilo de vida que você não concorda? Senta, vai almoçar com essa pessoa, paga um almoço para ela. O irmão, porque é seu irmão. Talvez o irmão que se escandaliza com algumas coisas que você faz, chama para almoçar, fala: irmão, vamos almoçar, vamos sentar aqui. Deixa eu explicar, deixa eu te falar o que o evangelho ensina. E vai com sabedoria, com graça. Não é discutir, não é debater, não é apontar dedo, não é julgar. Não, porque minha igreja tem essa doutrina e a sua tem essa. Não. Somos de Cristo, pertencemos a Cristo Jesus, irmão. E é isso que estava acontecendo aqui. Problema de irmãos que eram maduros na fé e outros fracos na fé. Não sabia lidar como irmãos, então se dividia. Vivia em divisão. Mas a igreja de Cristo foi chamada para viver em unidade, amém, irmãos? A gente falou isso semana passada. Que nós possamos, irmãos, viver uma vida em unidade, respeitando um ao outro. Se você é alguém que é forte na fé, que entende as Escrituras,
use esse conhecimento para a edificação da igreja em amor. Saia daqui essa noite. Por isso que eu falei lá no grupo da igreja, né? O assunto é delicado. O assunto é complicado. Porque a gente está lidando com isso todos os dias. A gente não concorda com muitos irmãos que às vezes são nossos amigos na fé. Mas como que eu lido com isso, pastor? Com conhecimento e amor. Ensinando com sabedoria, com graça, não debatendo, não discutindo, não ir na rede social, postando texto do que você crê e acredita, sem pensar no irmão, não postar uma foto quando você vai sair, tomando, né, uma bebida. Não faça isso. Tem irmãos que são fracos na fé, que talvez estejam do seu lado, que não entendem. Isso vai se tornar uma pedra de tropeço para ele. Quem está entendendo, irmão? Qual que é o propósito, pastor, do senhor trazer uma mensagem sobre isso? É que a gente viva menos em guerra e vive mais em amor, irmão. Qual que é o propósito? É que a gente entenda de que não adianta o nosso conhecimento sem amor. Eu entendi de que não adianta eu ficar batendo na igreja, não. Deus está me fazendo entender de que tudo aquilo que Ele está entregando a mim, está entregando a você nessa casa, é para você gerar vida nos irmãos, é para você transformar pessoas, é para você edificar a igreja, não é para você ser um acusador, não é para você ser alguém briguento, trazendo divisão na igreja, não, é para dizer a verdade em amor. Amém, irmãos? Que nós possamos sair daqui essa noite deletando algumas coisas na nossa vida, que talvez a gente diga para nós mesmos assim: não estou nem aí que os outros pensam. Não, pensa no seu irmão, pensa no quem está olhando para você, pensa naqueles que estão andando com você. Antes de você fazer qualquer coisa, antes de você agir de qualquer forma, pense, tem alguém olhando você. E esse alguém pode ser o seu irmão. E se você peca contra ele, se a sua atitude faz ele pecar, você pecou contra Cristo, que é o cabeça da igreja. Quando a gente peca contra o irmão, peca contra Cristo. Que Deus nos ajude a viver em sabedoria e em amor com os fracos na fé. Que você que é forte, Deus te dê sabedoria e amor. Nós precisamos de amor. Que você que é forte, que você que entendeu o Evangelho, Deus te use para edificar a sua igreja, que é o que Deus quer fazer com a gente. Deus está trabalhando nas igrejas, irmão. Deus está alinhando o seu povo. A igreja da irmã Luzia tem as suas doutrinas, e nós devemos respeitar os irmãos. Assim como ela está aqui assistindo o culto hoje, ela tem que respeitar nossas doutrinas, a liturgia, como que a gente caminha. Acabou, e nós vamos viver como irmãos em Cristo Jesus. Agora, o que a gente não pode aceitar? Como eu estava falando com o Kleber, aquilo que não é igreja. Aquilo que não está fundamentado em Cristo não é igreja, irmão. Aquela mensagem que não está fundamentada em Cristo, que é mal intencionada, sabe? Os falsos profetas, aquelas mensagens que têm a visão de não para a glória de Deus, mas para a glória do homem, isso não é igreja. Eu não estou dizendo que você, sabe, tem que se calar. O que eu estou dizendo é, vocês estão entendendo, irmão? O que eu estou dizendo é, você precisa pensar no outro. Mas o que não é, tem que ser dito que não é. O que é evangelho, o que não é, não é. Os falsos profetas têm que ser, sim, de dizendo, isso aí é falso, esse não é de Deus, essa igreja não é a igreja de Cristo, essa igreja não tem fundamento. Mas o que eu estou tratando essa noite com vocês é, saibam lidar uns com os outros, em amor e em conhecimento. Amém? Vamos orar, vamos ficar de pé. Queria que você orasse essa noite para que Deus te desse amor em cima desse conhecimento que você carrega. E falar, Senhor, eu quero andar debaixo desses fundamentos, conhecimento e amor. A igreja de Corinto andava em conhecimento. Por isso que Paulo diz que entre a fé e a esperança e o amor é maior, porque era uma igreja que não tinha amor.
Era uma igreja que tinha dom, era uma igreja que tinha conhecimento, era uma igreja que tinha palavra, mas não tinha amor. E o que vai nos trazer unidade, comunhão, o que vai nos trazer uma vida de igreja é o amor. É o amor. É a gente entender que a gente não vive mais para nós, mas vive para o outro. Que Cristo está no outro, que quando a gente peca com o outro, quando a gente ofende o irmão, quando a gente ofende ele, a consciência dele, estamos pecando também contra Cristo, ao qual ele morreu por esse irmão. Por isso é uma noite de a gente pôr a mão na nossa consciência. É uma noite da gente fazer uma auto-reflexão de como a gente tem vivido como igreja, como irmãos em Cristo Jesus. Como a gente tem vivido nas redes sociais, como a gente tem vivido pessoalmente como igreja, nossas atitudes dentro da nossa casa com os nossos filhos. Em nome de Jesus nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos nos posicionar e ter essa mudança de mente essa noite. E você vai pedir ao Senhor em oração: Senhor, me dá conhecimento, mas me dá amor. Eu não quero conhecimento sem amor, Senhor. Eu não quero conhecimento sem amor, eu quero amor. Eu quero amor, Senhor. Peça isso ao Espírito de Deus. Enche-nos de amor, Espírito Santo. Enche-nos de amor, Espírito Santo. Que as nossas mentes, que as nossas convicções não venham nos dividir, mas venham nos unir. Em nome de Jesus, Senhor. Que nós possamos pensar uns nos outros. Porque a igreja de Cristo, Senhor, é uma igreja que vive em amor. Que vive em amor em nome de Jesus. Que o Senhor cresça no meio da igreja. Que o Senhor cresça através da vida dos meus irmãos que aqui estão essa noite. Que os meus irmãos, Senhor, vivam para a sua glória. Vivam para glorificar o teu nome. Em nome de Jesus.